Olá para você que está aqui ouvindo mais um episódio do podcast DevPro. Hoje temos um tema super interessante. Vamos responder a seguinte pergunta: é loucura largar tudo para virar um programador? Moacir, meu querido, boa noite aí. Boa noite para você que está gravando aqui comigo nesta noite. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está nos ouvindo aí através das plataformas de streaming, de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, ou até mesmo nos vendo através do YouTube pelo canal Python Pro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast DevPro. E hoje com um convidado mais que especial, um amigo meu, já posso dizer de longa data, a gente já se conhece aí acho que uns 4, 5 anos. 2018, 4 anos já, indo para 4 anos. E ele é trabalhador, ele é trabalhador pra caramba, né? Ele trabalha 10 anos com tecnologia, ele é programador e sócio na Startse. A Startse é uma das maiores plataformas de educação corporativa que existe hoje aqui no Brasil. Ele é um grande frequentador e contribuidor das comunidades de desenvolvimento de software. Ele compartilha conhecimento de qualidade nas suas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ele é cristão, ele é católico, ele é um grande amigo meu, ele é um grande amigo do Renzo. E a história dele, né, que é o tema do podcast de hoje, é que ele saiu de uma cidade de menos de 100 mil habitantes no interior de São Paulo para se tornar sócio de uma das maiores startups de educação do Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo Éder Christian. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês aqui. Estou um pouco nervoso porque faz um tempo que eu não participo de vídeos assim, acho que faz uns 2 anos que eu não participo de lives ou gravações. Mas finge que você está conversando só comigo e com o Renzo. Bora lá. Ninguém está nos ouvindo, só estamos nós aqui. Exatamente. Show de bola. Eu conheço o Éder já faz 4 anos. Você lembra onde a gente se conheceu pela primeira vez? Onde a gente se viu? Cara, onde a gente se viu pela primeira vez foi no Welcome to the Jungle, não foi? Foi na Python Sudeste. Exato, foi no evento que mais me marcou na vida. Foi o Python Sudeste 2018. Esse evento mudou vidas. Foi na Python Sudeste que eu conheci o Renzo. Foi nessa Python Sudeste que eu conheci o Renzo. Pessoalmente foi, né? Pessoalmente foi. A gente já trocado 2, 3 palavras. E pessoalmente foi quando eu conheci o Éder também lá. Foi também no Python Sudeste. Engraçado que eu trabalho com front-end, mexo com JavaScript, CSS, tudo mais, e a galera de Python é a galera que mais me marcou. Eu tô muito envolvido com a galera de Python, nunca trabalhei com Python, só fiz um Hello World ou alguns apps aí só pra brincar, mas nunca trabalhei especificamente com Python. Vocês estão vendo, né? A gente não brifa antes o convidado, a gente não faz nenhum tipo de jabá, a gente não manda o convidado fazer nenhum jabá, mas todos os convidados estão sempre falando aqui bem de Python e mal de faculdade. Você fez faculdade, Éder? Eu fiz faculdade, mas eu diria que se eu voltasse atrás, se eu tivesse 18 anos hoje, eu não faria. Olha só. Mais um, hein? E a gente polêmico, mas... A gente não... Daqui a pouco, os irresponsáveis do podcast DevPro, daqui a pouco. Eu vou embora! Eu recebi um sinal! Antes da gente entrar nessa pauta polêmica, Éder, conta pra gente como que você conquistou a sua primeira vaga como programador, mas conta a história inteira, que a história é boa. Essa história é muito boa. Tá, contar a história inteira... Acho que eu vou pensar numa linha do tempo que fica melhor para explicar. Uhum. Em 2008, eu fiz um curso técnico de informática. Posso começar por aí. Não tinha prévia nenhuma sobre programação, nem sabia o que eu queria programar. Eu fiz esse curso técnico na ETEC. E daí eu aprendi coisas de hardware, comecei a trabalhar com essa parte de hardware também numa multinacional que é a BASF. Então eu trabalhei como suporte por quase um ano. Depois eu fiz uma faculdade que é a FATEC, que é a Faculdade Pública de São Paulo. A ETEC e a FATEC são centros educacionais públicos, né? Eu fiz faculdade de Gestão da Tecnologia da Informação. Também não tinha nada a ver com programação. Eu achava que eu ia trabalhar numa empresa grande, no escritório, mexendo com o computador, não sei com o quê, mas ia ficar mexendo no computador.
Isso tudo na sua cidade, né, Éder? Só pra deixar claro. Até então, sempre na tua cidade. Eu morava Que em Lorena. inclusive, Eu morava em Lorena. morava em Lorena, que é interior de São Paulo, cidade de 70 mil habitantes, mais ou menos. E o curso técnico era em Cachoeira Paulista, que é do lado ali. E a faculdade era em Guaratinguetá, que também era cidades vizinhas. Beleza. Perfeito. Então, em 2012 eu me formei na faculdade. Também estava trabalhando ainda na BASF, né, com suporte. Eu não sabia o que eu queria programar ainda. E lá para 2014, 2015, eu vi um post no Facebook de uma amiga da faculdade. Que daí talvez tenha valido a pena, porque foi por causa dela que eu comecei a programar. E ela estava vendendo um MacBook Air de 11 polegadas. Até então, eu sou de uma família muito pobre, né? Meu pai é pedreiro, minha mãe é faxineira. Eu nunca tive dinheiro para comprar computador, essas coisas. Meu primeiro computador eu ganhei com 19 anos, de um projeto da prefeitura de Lorena. É um computador daqueles de monitor de tubo, sabe? Pentium 3, 256 MB de memória, 40 GB de HD. Então esse era o meu computador, até ali. E eu tava juntando dinheiro para pagar a carteira de motorista, que é o sonho de toda a galera que faz 18 anos. Eu tinha 23 anos, mais ou menos, 23, 22. Eu ainda não tinha tirado a carteira de motorista. Daí o que eu fiz? Eu peguei o dinheirinho que eu tava juntando ali, comprei esse MacBook. Acho que eram uns 3 mil reais que eu paguei na época. E daí eu saí de um computador de um Pentium 3 para um Core 5, um MacBook. Eu fiquei louco. Eu falei, nossa, eu preciso programar, eu preciso mexer com isso aqui. E daí eu comecei a pesquisar como que eu faço para programar para Apple. E daí eu vi que ela estava usando a linguagem... Estava começando com Swift ali. E eu comecei a pesquisar, eu vi que a barreira de entrada era muito alta, né? Eu falei, o que eu posso começar para programar? Daí eu caí em desenvolvimento web. E nessa época eu vi que um professor da faculdade estava também dando aulas de pós-graduação na minha cidade. Daí sim, Lorena. Ô Éder, só pra eu tentar entender, porque você falou que foi ela que te incentivou a programar. Eu não entendi se você decidiu programar e comprou o computador, ou se você comprou o computador e por causa disso decidiu programar. Qual foi essa ordem? Eu comprei o computador e fiquei impressionado com um computador tão rápido que eu nunca tinha visto na vida. Daí, a partir dali, eu queria programar. Falei, eu preciso... Não sei, deu um estalo na cabeça, eu falei que eu queria programar. Depois de comprar o MacBook. E foi exatamente na mesma época que dois dos meus melhores professores da vida, que daí foram da faculdade, o Luiz Guarino e o Leandro Guarino, eles abriram um curso na Unifateia, em Lorena, de pós-graduação. E a pós-graduação chama Projetos e Desenvolvimento de Aplicações Web. Daí eu falei, vou entrar. Eu não sabia nada de programação, eu era o pior aluno da pós, mas entrei na pós mesmo assim. E acabei fazendo uma pós-graduação, mesmo tendo opiniões controversas depois de muito tempo que eu tenho hoje, mas eu sou formado na faculdade e tenho uma pós-graduação em programação. Então, como eu falei, eu me senti o pior aluno da sala, mas acabei fazendo. Eu aprendi alguns conceitos ali, né? O que seria back-end, front-end, Git. Foi ali que eu comecei a entender. Então foi mais ou menos 2015 ali. Beleza. A partir dali eu estava trabalhando numa agência de marketing em Lorena mesmo, uma agência pequenininha, fazendo artes em Photoshop, Illustrator e sites WordPress. E eu aprendi isso na marra, né? Isso pra mim é uma magia, isso aí até hoje. Se for lá pra colocar duas cores junto, o Moacir sabe aí, né? Se eu deixar o Renzo pra fazer coisa visual, não vai sair bom, não vai dar bom. Eu sempre fui muito curioso, né? Eu nunca fui o programador raiz de tela preta, então eu sempre fui curioso. Eu gosto sempre de design, de editar vídeo, acho que esse é o meu perfil mesmo. Mas aí já naquela época eu já gostava de fazer várias coisas, né? Daí em 2016 eu resolvi vir para São Paulo num evento, primeira vez na vida, um caipira vindo para São Paulo, nunca tinha saído de Lorena sozinho assim. Eu fui pro evento do Fábio Akita, que é a RubyConf, que foi a última edição que ele tomou conta, depois ficou com a Local Web, né? E o evento de Ruby, nem sabia o que era Ruby, não sabia nada, só não lembro como que eu caí na página desse evento. Acabei comprando ingresso e fui lá, um evento de 2 dias. E eu cheguei em São Paulo e falei, caramba, eu preciso vir pra cá, aqui é meu lugar, eu preciso sair de Lorena, eu não me identifico com as pessoas lá, eu quero programar, eu quero trabalhar em empresa grande aqui. E especificamente eu vi algumas palestras que não era só sobre Ruby, era sobre tudo, back-end, front-end, DevOps. Especificamente eu vi uma palestra de SVG, de uma moça chamada Cristal Campione.
Ela trabalha hoje no Canadá, na Shopify. E a partir dali eu falei com ela depois da palestra que me motivou muito. E eu decidi que eu ia entrar para front-end. E aí eu voltei animadaço do evento para Lorena. Falei, quero largar tudo e vir para cá. E uma semana depois eu pedi demissão dessa agência de marketing pequena que eu trabalhava lá em Lorena. E eu tinha uma reservinha guardada, né? Tipo, uns R$2.000. Eu morava com os meus pais, não gastava muito na época, né? Quanto você tinha? Eu tinha 23, 24, por aí. 23. E comecei a mandar um monte de currículo. Era 2017 mais precisamente. Em 3 meses eu mandei 51 currículos, fiz 19 entrevistas e passei em 2 lugares. Eu tenho isso na minha cabeça, esse dado, assim, né? Porque eu documento tudo. Eu costumo documentar cada empresa, né? Vamos lá. 51 entrevistas, 51 currículos, 19 entrevistas. E 2 lugares eu fui aceito. E 2 lugares você foi aceito. A gente tem um lema aqui na Python Pro que é 49 nãos para um sim. Esses 50 eu tirei, eu confesso que fui eu que criei isso. Quando eu criei, eu tirei esses 50 da minha cabeça. Hoje eu tenho quase certeza que eu fui influenciado inconscientemente pela sua história. Porque a ideia, né, a ideia dos 49 nãos para um sim foi baseada na sua história. Então vocês estão vendo, galera, se você fizer 50, se vocês fizerem um a mais, vocês podem ter 2 propostas, e aí vocês escolhem, você entendeu? E da onde que veio essa ideia de você mandar 51 currículos? Foi em que período, mais ou menos? Em que janela de tempo? Foi de janeiro de 2017 a abril. Foi no comecinho de abril ali. Deu 3 meses. Quase 4 meses. 3 meses. Então como que era o seu processo? Eu acabei... Como eu gosto muito de design, dessas coisas além de código, eu acabei criando um currículo em inglês, mesmo sem saber muito inglês na época. Eu acabei criando no Illustrator mesmo. Um currículo. Tipo, não tinha muita experiência com programação, mas o que eu fazia? Por exemplo, eu fiz uma entrevista com a IBM, 2.000 pessoas inscritas. Me inscrevi assim mesmo. E fui passando nas fases, né? Lógica, coisas além de código que eles perguntam, né? Fui passando nas fases e eles precisavam que a pessoa fizesse um projeto em Angular. Daqui que eu fiz. Fui na Udemy, 30 conto um curso lá. Copiei o código do cara que ele falava na aula, fazia e subia a aplicação que eles queriam. Que era para fazer uma tela de um banco que chama Bluebank, eu lembro até hoje. Uma tela simples de login e algumas coisas depois, né? Quando você clica para logar, a tela de dashboard. E daí eu fiz esse curso na Udemy por 30 conto. Em uma semana eu fiz essa aplicação que eles pediram e mandei para eles. Lá no GitHub e tudo. Tá no meu GitHub, inclusive. Até hoje lá. E tem aquilo, né? Putz. E toda vez que eu penso nisso, eu lembro da frase do Renzo. Não faça o trabalho do RH. Eu não sei se você inventou essa frase, mas toda vez eu lembro de você. Essa é uma das poucas coisas, eu e o Moacir, a gente fala que a gente é ruim pra caramba de criar. Mas de copiar a gente é bom. Essa é uma das raras exceções em que não sei da onde que eu tirei, porque o pessoal ficava, né? Ai, meu Deus, será que eu aplico ou não? E aí, em algum momento, veio isso de, cara, eu não faço trabalho de RH, então meu trabalho é só me aplicar. E aí veio o não faço trabalho de RH. Eu acredito que é uma das coisas que eu criei, porque tem até isso, né? Tudo que você cria, normalmente, também tem várias bebidas de fonte aqui e ali, e aí você, às vezes, não sabe exatamente como foi o caso do Moacir, falou do 49 nãos para um sim, e deve ter inspiração no seu caso. Não duvido que tenha inspiração aí em algum canto, mas essa eu tenho quase certeza que eu criei mesmo. Mas eu sempre lembro de você quando precisa aplicar para alguma vaga que você não sabe. Você só precisa associar a sua imagem a isso. Você lembrou, o papel foi cumprido. Exato. Então, mas eles não especificavam se era pleno, sênior, júnior. Só apliquei para vaga de front-end lá. E daí de 2.000 pessoas eu fui passando nas fases. E eu cheguei entre os 8 primeiros. Daí eles chamaram 8 pessoas para ir na IBM. E eu era o mais burrão de todos, eu não sabia nada lá, eu me sentia assim como eu me sentia na pós-graduação. Eu não sabia nada e a galera já trabalhava na área há 10 anos, 8 anos. Uhum. Eu fui passando nessas fases, cheguei na última, eram 5 fases, eu cheguei na última, eu cheguei aí na sede da IBM, aqui em São Paulo.
E as últimas fases eram alguns textos de... Você tinha que escrever o código no papel. Daí eu fui passando. Quando precisou escrever o código no papel, código em Angular, daí eu acabei ficando em quarto lugar e eram 2 vagas. Então, eles foram eliminando as pessoas, né? Tipo, eram 8. Daí eliminava 2, daí ficou 6. Depois eliminava 2, 4. Depois eles falavam quais são as pessoas que passaram. Então eu estava entre as 4 pessoas das 2.000. Então eu fiquei abismado. Eu falei, caramba, eu não sei nada e tô entre as 4 aqui. O que aconteceu? Imagina se eu soubesse, né? Imagina se... Então, daí foi virando a chavinha, porque isso que eu penso também, não é só código. Ali eu comecei a abrir mais, ter esse questionamento para as coisas, né? Por que eu fui passando nessas fases se eu não sei nada de código? Eu não sabia nada na época, né? Então isso despertou outras coisas em mim. Eu fiquei puto, voltei para casa triste, né? Claro, né? Queria passar, né? Na IBM, mas acabou que eu acho que foi uma das melhores coisas para mim, porque hoje eu tenho a consciência de que eu prefiro trabalhar em modelos de startup ou empresas que têm essa cultura assim, mais aberta, né? A gente pode falar disso depois, mas ainda bem que eu não passei numa empresa grande. Isso você já estava mais ou menos o quê? No 30º currículo, alguma coisa assim? Você tem uma noção disso? Putz, estava no meio ali. Na metade do caminho? Tava mais ou menos ali. Na metade do caminho. Aí beleza, aí você continuou. Daí foi o seguinte. Daí beleza, eu voltei pra Lorena, a reserva tava acabando. E na verdade eu tinha bem pouco dinheiro na época, né? E eu não queria pedir pros meus pais também, que tava difícil as coisas. Meu pai, na verdade, ele não tem um emprego fixo, né? Ele trabalha de pedreiro, mas faz alguns bicos aqui ou ali. E acabou que a Accenture, que é outra empresa grande, entrou em contato comigo e perguntou se eu queria fazer uma entrevista com eles. Só que eu já tava com uma entrevista agendada com a Startse, então já tinha um dinheiro separadinho pra fazer uma entrevista numa quarta-feira. E nessa mesma semana, a Accenture entrou em contato comigo e eu dei uma desculpa, não lembro o que eu falei pra eles, que eu não podia ir fazer a entrevista. Daí eles falaram assim, pô, vamos fazer uma entrevista online então, no dia seguinte. Eu falei, beleza, vamos aí. E foi a minha primeira entrevista online da vida, foi a primeira experiência minha. Para trabalhar com React, e eu expliquei que eu estava começando na área, expliquei que eu não sabia muito de código, mas que eu era uma pessoa assim muito curiosa, né? E deu certo a entrevista, nessa entrevista online. Beleza, chegando na semana seguinte para eu ir para Startse, numa quarta-feira. Não, mas calma. Peguei o online foi na Accenture, não na Startse. Online foi na Accenture, isso. Tá, e aí você passou, você tá falando que você passou ou foi na Accenture? Isso, já tinha passado na Accenture. Eu não sabia que eu tinha passado. Ah, tá. Eu ir pra Startse. Tá bom. Beleza, eles só falaram assim, a gente vai te dar a resposta daqui a uma semana. Ah, você tinha feito na Startse, aí você deu a negativa pra Accenture que não ia dar pra participar, e eles falaram, vamos fazer online, então foi essa a cronologia. Você tinha primeiro feito o processo da Startse presencialmente, que é onde você tinha graninha acabou, você falou, não vou poder fazer presencial. Não, eu nem tinha feito na Startse ainda, eu só mandei o currículo pelo LinkedIn. Ah, tá. E eles agendaram, falaram, beleza, vem aí, na semana seguinte, fazer uma entrevista em grupo, 77 pessoas para uma vaga de front-end. Entendi. Não tinha dinheiro, Renzo, não tinha dinheiro pros dois. Isso, aí, escolheu o Startse. Ele escolheu o Startse porque ela chegou antes. A Accenture virou e falou assim, não, mas pode fazer online. Aí ele voltou com a Accenture também. Aí beleza. Só um detalhe importante, que isso mostra, às vezes, que eu falo pra galera dar uma negociada também, isso mostra como, às vezes, né, veja só, o Éder era, cara, não tem opção. Não vai dar pra continuar, gostaria, você deve ter mandado alguma coisa assim, gostaria muito, mas infelizmente não vai dar, não deve ter falado questão da grana, mas alguma, né, deu uma dourada na pílula e o pessoal falou, não, então vamos fazer online. Então, pra ver como negociar faz parte, gente. E aí até negociar isso, olha, não vou poder participar. Ele, pelo que eu estou entendendo, ele nem negociou. Ele falou, não vai dar, exato. A empresa que falou pra mim, vamos fazer online, então. Eles que negociaram. Então, mas esse ponto, mas é justamente esse ponto do Renzo é super válido, porque o cara não... o Éder dando a negativa, os caras ainda deram uma contornada. Agora vocês imaginam o quanto que você tem de manobra para você negociar, né? Eu vou dar um exemplo aqui rápido sobre isso, que não tem muito a ver, mas tem a ver. Eu tenho muito... Chega muita gente querendo... você faz site, você faz aplicativo? Chega muita gente assim para mim, né? E geralmente o cara chega querendo marcar uma reunião já.
E aí eu falo pra pessoa, eu falo, não, vamos fazer o seguinte, a minha agenda tá muito corrida essa semana, ao invés da gente marcar uma reunião, me adianta o assunto aqui por áudio no WhatsApp, você entendeu? E aí muita gente pode virar e falar assim, mas você é louco, o cara, se você não fizer reunião, pode ser que o cara vire e não queira fazer com você e tal, não sei o quê. Pode ser, é plausível essa dúvida, mas aí, primeiro de tudo, se o cara não, se isso for um impedimento pro cara, eu também não quero trabalhar com o cara, e segundo, é que as coisas são negociáveis. Quando o outro lado tem um problema a ser resolvido e você tem o potencial para ser a pessoa que vai resolver esse problema, cabe negociação, você entendeu? E foi o que o Éder nem negociou. Mas negociaram para ele. Mas negociaram para ele. Você entendeu? Por quê? Porque a Accenture muito provavelmente estava muito atrás de alguém, estava precisando urgentemente de alguém. O Accenture geralmente contrata nesse modelo. Então ele acabou negociando sem querer, né? Aí beleza, aí você fez a entrevista na Accenture, os caras vão te dar a resposta daqui uma semana, e nisso você viajou aqui para São Paulo para fazer a entrevista da Startse. E aí como é que foi? Exatamente. Semana seguinte, numa quarta-feira. Peguei o ônibus, vim pra cá, né? Numa escritório aqui no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. E chegando lá, alguns dos sócios já explicaram como é que funciona o modelo, porque a Startse ela começou como uma empresa chamada Angels Club, que é nome até de boate, a gente usou até hoje isso. Ela começou numa cidadezinha de Areado, lá em Minas Gerais, cidade de 13 mil habitantes. E ela começou como uma plataforma que negocia, aliás, ela junta investidores com empreendedores, né? Por exemplo, o empreendedor tem uma ideia e ela junta essa ideia do empreendedor com o investidor. Então, Angels Só que muitas investidor pessoas... anjo aí no caso, né? Se for pesquisar em inglês, Exato. aí pesquise por investidor Eu joguei no anjo. Google aqui agora, Angels Club, para ver se apareceu alguma coisa. Apareceu Angels Club Boate. Exato, nome de boate. Só que, naturalmente, a Startse caminhou pro lado de educação, porque a galera não entendia isso. O que é investidor anjo? Então, faltava muito. Eu sei que agora tem esse boom de empreendedorismo no Brasil, mas antes a galera não sabia muita coisa sobre isso. Então, naturalmente, a Startse caminhou para esse viés de educação, que é hoje, né? Transformou numa startup de educação. E vindo para São Paulo em 2017, ela se conectou com alguns dos ex-sócios da XP Investimentos, que eles venderam a XP por 1 bilhão para o Itaú, né? Eles acabaram saindo da operação. Eles têm vários negócios, e um deles acabou sendo a Startse, que estão lá até hoje, né, na verdade. Quem Então, não sei se pode falar isso, mas quem são os sócios da Startse e quem eram os sócios lá de Minas? lá de Minas, Da XP, perdão, os sócios da XP e os sócios de Minas. os sócios de Minas eram o João Evaristo, ele acabou saindo depois, saiu em 2019, se não me engano, e o Júnior Bornelli, que hoje ele é o CEO da Startse. Então, ele se conectou primeiro com o Maurício Benvenuti. Talvez vocês já viram algum vídeo dele, porque ele tá sempre no Instagram, lá um cabeludinho, gente boníssima. E ele ficava no Vale do Silício. Hoje ele toca as operações em Miami. Gaúcho, aí, né? Isso, de vacaria. E foi aí que a Startse começou a abrir esse polo lá no Vale do Silício, né? E começou o escritório lá com o Maurício liderando essa área lá no Vale, né? Daí tem o Pedro Engler, que ele foi o CEO do Infomoney, que o Infomoney pertence à XP. Tem uma galera, Thaís Aquino, também da XP. Acabou se conectando com outras pessoas Ricardo também. Jeromel veio da XP também? Não. Ricardo Jeromel, ele foi sócio da Startse por 2 anos, se não me engano. Ah, ele saiu, Aí, é verdade, né? Ele saiu. Ele tocava as operações na China. Então a Startse hoje cresceu tanto que tem operações Vale do Silício na China, tem hubs em Israel, Índia, que mais? Agora em Miami também, né? Eu tô Então, perguntando, naturalmente, ela pegou esse viés de educação e acabou sendo o que é hoje. eu tô só fazendo um paralelo perguntando dos sócios, né? Porque o Ricardo Jeromel, ele é... A gente estudou na mesma escola. A gente estudou lá no Vila Sion, Maria. na Vila Maria. O Ricardo Jeromel... O Sion tem grandes contribuições para a sociedade. Olha aí, Ricardo alô Jeromel. Vila Maria! Ó, vamos lá. Ricardo Jeromel, Pedro Jeromel, que é zagueiro ele é zagueiro do Grêmio, Grêmio. ainda? Ele tá no Grêmio ainda, Isso. né?
o zagueiro do Grêmio, que chegou a ser zagueiro da seleção também, jogou pela Se seleção. eu não me engano, esse Jeromel que bate até na mãe, né? Não é esse daí? Não. Não é ele? É leal, zagueiro tem que bater. Isso, pô. então, mas não tem problema também, ué. Tô falando não como uma crítica, mas como um Pedro elogio. Jeromel, deixa eu ver, outra colaboração. O Rodrigo Lopes, que é não sei se você conhece, ele é CTO da Docket, uma grande startup também, cria da Vila Maria, do Sion. Eu sou uma grande colaboração do Sion para a sociedade. E se a gente for olhar a Vila Maria, tem o Elias também, que jogou no Corinthians, Atlético. Jogou no Corinthians e tal. Ele também é uma grande contribuição da Vila Maria. Eu fiz essa volta gigante que não tem absolutamente nada a ver com o podcast, só para poder puxar um pouco sardinha para mim. Aí beleza, aí você fez a gente jogou bola junto com ele, você lembra? A gente jogou bola junto, eu fui tomar cerveja com eles depois. Aí foi uma galera uma galera do Sion tava lá também. O João Paulo, o Pedro Henrique, o irmão deles mais novo estudou comigo. Enfim. Mas só pra falar do Jeromel ainda, que ele morava em São Francisco na época, e São Francisco não tinha um time de futebol. Tem em Los Angeles, na Califórnia tinha Los Angeles, né? Tem 2 times em Los Angeles. E o Jeromel, o irmão do Pedro Jeromel do Grêmio, ele também joga muita bola. Só que ele acabou indo fazer faculdade nos Estados Unidos. E ele ganhou uma bolsa por ele jogar bola. Então ele acabou indo pro lado mais de educação, que ele é inteligentíssimo, só que ele também joga bola bem. E ele tem esse viés de futebol. Ele acabou criando um time que chama San Francisco Deltas, lá em São Francisco, no modelo de startup. Ele era sócio do Fort Lauderdale City também, junto com o Ronaldo. Isso, com o Ronaldo. Daí foi aí que o Maurício Devanucci se conectou com o Jeromel lá e chamou ele para trabalhar na Starts. Porque também depois de um ano ele fechou o time, alguns investidores saíram também. Tinha investidor da Apple, Facebook. Na verdade o time durou um ano e acabou sendo campeão da liga que ele jogou. Ele contratou até o Dagoberto, que jogou no São Paulo, acabou jogando no time dele. Mas é bem interessante, umas histórias assim, meio loucas, mas que é legal de relembrar. Renzo, nós estamos a 2 pessoas do Ronaldo Fenômeno. Sai dessa. Segura já que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, já ele vem comprar a Python Pro, amor. Segura essa. Exatamente. E o Ronaldo é sócio do Cruzeiro, que também a XP né? A XP tem algumas ações da Cruzeiro. Olha como nós estamos bem conectados. Olha a presença que a gente traz para esse podcast. Só pessoas de alto gabarito, né? Aí beleza. Aí você fez a entrevista na Startse e aí vamos continuar aí, que é isso que interessa para nossa audiência. Certo. A entrevista com a Startse era em grupo, 77 pessoas, como eu falei, e uma vaga para front-end, para criar as páginas de eventos e cursos, que estava bombando na época, né? A Startse era muito forte no offline, né? Antes da pandemia e tudo. Muitos eventos assim sobre... A gente fala de nova economia, então Health Tech, EdTech, toda essa parte mais tecnológica, assim, que precisava contratar uma pessoa. Então eu lembro que formaram alguns grupos, e o que me marcou muito foi que alguns sócios estavam lá de pé, conversando e falando um pouco sobre esse modelo de startup, que era tudo novo para mim. O modelo que eles trouxeram da XP Investimentos, que é uma cultura diferente, que eles pagam um salário ok, normal, mas tinha PLR, que era o bônus a cada 3 meses. Então é o seguinte, a cada 3 meses, que agora são 6, a cada 6 meses, eles pegam 25% do lucro de cada mês. Separa 25%. Depois eles juntam isso daqui e dividem para todo mundo. Isso aí seria o bônus a cada 6 meses, né? Então, se a empresa faturar 1 trilhão, ela vai pegar 25% disso e dividir para todo mundo. Então, quanto mais a empresa ganha, você também ganha. Então, é empreender ali no risco mesmo. E também tem a oportunidade de virar sócio, né? E eles levam em conta cultura, resultado e o que você produz ali para você ser chamado para ser sócio. A cada 6 meses, eles têm uma, não sei se chama comitiva, tem um board, né, de pessoas que eles avaliam as pessoas que têm que entrar como sócias ou comprar mais cotas. Eu falei, nossa, muito bom para ser verdade, mas eu fiquei vislumbrado. Falei, quero trabalhar aqui, largar tudo, quero vir para cá. E daí foi o seguinte, eles formaram em grupos, e nesses grupos eles começaram a perguntar coisas de empreendedorismo, o que você faria se precisasse criar uma página desse jeito, qual ideia que você daria para
para ter engajamento, né, na comunidade aqui de empreendedores, eu lembro que eu dei a ideia de criar um fórum, porque eu estava muito impactado com essa coisa de fórum, de gerar valor, de escrever, eu gosto muito de escrever, e era justamente o que eles estavam criando. Então eles gostaram do meu perfil também, e inclusive, pouco tempo antes, eu estava lendo muito sobre empreendedorismo, porque como eu venho de família pobre, eu tinha na minha cabeça que o único jeito de eu conseguir falar o português, claro, ter uma vida digna, ter dinheiro, é empreendendo. E não necessariamente criando um negócio do zero, mas, sei lá, fazer parte de alguma coisa. Que seja fazendo parte de uma empresa, tendo um pedaço da empresa, ou tendo o meu próprio negócio também, mas não só isso, né? E pra mim aquela era a oportunidade única. Então, eu falei, eu preciso dar o máximo aqui nessa entrevista. Eu acho que eu fui até... como eu tenho um perfil mais quieto, mais tranquilo, né? Eu tinha bem mais isso, né? Muito tímido. Mas ali acho que eu desenvolvi alguma coisa que não era eu. Acabei indo um personagem muito agressivo, né? De falar bastante coisa que eu conhecia, coisa de empreendedorismo, que eu já li o livro de Startup Enxuta, comecei a listar um monte de livro pra fazer dar certo, né? Daí beleza, eu voltei pra Lorena depois dessa entrevista com a Startse, né? Numa quarta-feira de noite. 10 horas da noite, eu lembro até hoje, no ônibus, me ligam da Accenture. Eu até achei estranho, porque não sei se eles podem ligar, tipo, 10 horas da noite. E daí eles me ligam falando assim, pô, Éder, aqui, acho que era o Rodrigo o nome dele, alguma coisa assim. A gente gostou do seu perfil, você foi aprovado na Accenture, você precisa dar resposta até amanhã, que era uma quinta-feira. Eu falei, putz, eu gostei tanto da Startse, mas eu tô com a proposta na mão, né, o que eu faço? Eu não tenho o aceite da Startse, mas tenho aceite da Accenture. Eu preciso de dinheiro, eu preciso ir para São Paulo. E daí eu voltei para casa, dormi, refleti, não contei para ninguém. E acordei com isso na cabeça de que eu seria chamado na Startse e recusei a proposta da Accenture. Então eu recusei sem saber que eu ia passar na Startse. Eu tenho muito isso de intuição, de sentir as coisas. Mas enfim, isso aí talvez é um outro papo, mas... Rapaz, esse daí, porque eu ia dar aquela enrolada, eu ia falar, veja bem, eu tenho que pensar aqui que eu tenho que alinhar com a família, ou seria até, né, eu ia tentar dar uma negociada de novo, né, dessa vez. Mas é difícil a gente fazer essa análise, lógico, né, porque a gente tá olhando o Renzo de 39 anos... Sim, contra o Éder de 23. Você tinha quantos anos? 23 na época, Éder? Tinha 23. Contra o Éder de 23, cara, moleque do interior, sim, na cidade grande, negociando com gente da cidade grande. Mas aqui o objetivo é mais o quê? Não é falar que o Éder estava... É só falar, gente, se acontecer com você aí que tá procurando primeira vaga... Assim, eu também às vezes acredito nessas coisas da intuição, do gut feeling, mas dá pra dar uma negociadinha nesses casos. Falo, não, veja bem, tenho que alinhar aqui, porque eu vou ter que ter uma mudança de cidade, deixa eu só me programar aqui, porque chega... Ainda mais tá ligando 10 horas da noite, como você falou. Pô, 10 horas da noite tem que te dar a resposta amanhã. Você tá me ligando, deve tá ligando em cima da hora aqui pra fechar o projeto ainda. E ainda falar, e vou pedir um aumento ainda, porque tá me ligando 10 horas da noite. Então deve tá nervoso lá. Nessa época, eu não tinha esses macetes de negociar. Sim. Eu não sabia fazer isso, mas hoje eu faria muito diferente. Com pressa é mais caro, né, Éder? Com pressa é mais caro. Eu acho que o segredo aqui... O Henrique, acho que o Henrique é meio que um elo aqui entre todo mundo, né? O Henrique Bastos. Ele fala muito que você tem que prestar atenção no que a pessoa diz e não só no que a pessoa fala. Então, você tem que começar... O que isso significa, né? Isso significa que você tem que ir percebendo os sinais. Então, porra, o cara tá me ligando... O cara foi fazer uma entrevista comigo... Puta, eu não posso fazer... Não, vamos fazer online. Aí você fala, porra... Uma semana sem ligar. Uma semana se passou, você falou ainda, né? Uma semana se passou. Aí você fala, pô... Aí, primeiro indício, vamos fazer online? Você já começa a perceber que tem... os caras estão... interessado. Os caras estão interessados. Aí depois, beleza, uma semana, Éder, você passou... Accenture, a consultoria... Às vezes os caras já tinham passado você no primeiro contato, mas eles estavam lá fechando o outro contrato, entendeu? Porque geralmente a consultoria fecha um contrato com o cliente e aí contrata o time para poder alocar esse cliente, né? Alocar esse time nesse cliente. Então acho que os caras deviam estar fechando o contrato lá com o cliente. Bom, beleza, já estamos com o Éder aqui no gatilho, né? É só dar o ok para ele. Passou uma semana... Os caras ligam 10 horas da noite, e você fala, puta, 10 horas da noite? Então, assim,
a intuição é importantíssima. Quanto mais velho eu fico, mais eu venho acreditando na minha intuição. Mas você consegue usar a sua intuição, você não precisa ir pro extremo, você não precisa recusar, você entendeu? Você pode dar um bob de tipo, olha, Você tá me ligando 10 horas, espera aí que eu ainda não... Eu tô na estrada, né? Calma que eu vou ter que respirar. Eu tô com um problema eu tô com um problema na família essa semana. Cara, eu posso te dar... Era uma quarta-feira, é isso? Uma quinta-feira? Uma quarta-feira de noite, isso. Uma quarta-feira de noite. Eu posso te dar a resposta na segunda-feira, cara, porque eu tô... segunda não dá. Deixa eu dar a resposta, então, na sexta, sabe? Vai negociando, sabe? Porque você tem que ter essa... isso é... Você tá mentindo, tal, não sei o quê. Mentir é uma palavra... Você tá mentindo, é uma palavra muito forte. Mentir. É uma questão de malandragem, sabe? Tô mentindo. Então não minta, né? Não minta. Tipo, tenta... Olha, eu tô com um problema aqui pessoal. Preciso resolver uma questão antes. Não, ou então nem determina. Preciso resolver uma questão antes. Nesse caso, não estaria mentindo. Que é esperar a resposta da Starts. Porque também quando a galera te dá ultimato, é porque sabe que você tá fazendo vários outros. Quando te dá ultimato, é o quê? Não vou dar tempo pra ele pensar nas outras opções dele. Exatamente. Mas bacana. Foi bom aqui pra... O parêntese é só relembrando o Éder. Pra mim, cara, deu tudo certo e isso é bom, mas é só falando, se de repente não desse, talvez tivesse sido ruim ter dado não direto pra Accenture. E aí, como a galera aqui tá procurando também primeira vaga, né? E eu sei que tem essa ansiedade de primeira vaga, então não precisa ser afoito, sabe? Vai lá, vai com tranquilidade que a coisa acontece. Aí, beleza. Mas deu certo. O que importa é que deu certo. Você negativou os caras na quarta, e quando que a Startse te deu a resposta? Um dia depois, na sexta, eles mandaram um e-mail. Na verdade, eles mandaram um e-mail assim, por favor, venha fazer uma entrevista agora, não em grupo, mas individual. Eu falei, vaga minha. Você tá me chamando pra fazer a entrevista individual? Daí, realmente, eu fui na semana seguinte lá, e eles falaram, a vaga é sua. Era pra ganhar R$2.000 a menos de salário. Eu falei, bora, só vamos. Aí agora conta... desculpa, você foi na semana seguinte. Na semana seguinte você já começou? Não, eu só bati o martelo que eu iria começar na outra semana. Tipo, por exemplo, a negativa foi numa semana e eles pediram pra ir fazer entrevista individual numa outra. Daí na outra semana, na próxima, eu começaria na Startse, que era uma segunda. Aí você veio pra São Paulo, fez a entrevista individual. Voltou pra Lorena. Que era numa sexta. Voltei pra Lorena, falei pros meus pais, tô indo pra São Paulo segunda. Não sei aonde eu vou dormir, não tem dinheiro, só vou. Daí você é louco, como é que você faz isso? Aí como que você fez? Com grana, com hospedagem? Conta pra gente. Daí minha mãe emprestou R$700 do meu tio, ou seja, eu emprestei da minha mãe, que emprestou do meu tio. Eu fui com R$700 no bolso, uma mochila nas costas, uma mala na mão com algumas roupas e fiquei no Airbnb, na rua Oscar Freire, por R$300 a semana, dormindo num sofá, numa sala de uma moça lá, chama Bianca. Eu tenho memória muito boa, eu lembro tudo, assim. Lembro nome, lembro data, lembro ruas. E acabei ficando ali na rua Oscar Freire, que fica do lado do escritório, e só vim. Eu não lembro de como que aconteceu, no sentido de coragem, de força, só vim. Daí eu comecei numa segunda, né? Foi dia 1º de junho. E... 1º ou dia 3? 1º de junho. 2017. 2017. Tá. Isso. Só vim pra São Paulo e comecei lá. Como ambiente de startup, né? Tá seu computador aqui tá o código que a gente usa no Bootstrap, a gente tem essa página aqui, vamos fazer agora. Não teve onboard, não teve nada, só começa aí fazendo aí. Conheço alguns lugares que são assim, né, amor? Conheço alguns lugares aí. O que? Na Python Pro eu fiz onboard de todo mundo. Olha aí, ó. Mas a Startse estava sendo estruturada naquela época, né? Eu sou o 11º funcionário. Então, é muita coisa assim, que me atraiu também a parte flexível, né? De não precisar seguir horário, de você poder também fazer alguns dias remotos, ou todos os dias, mas eu gostava muito de ir para o escritório, porque principalmente naquela época, acho que era bem importante para mim. Não necessariamente uma pessoa que está começando precisa ir para um lugar físico, né? Eu acredito muito nisso hoje. Mas eu queria sentir isso, né? E vindo de Lorena, caipirão de Lorena, vindo para São Paulo, eu queria estar lá no meio da galera.
E pré-pandemia também, né? Não tinha. Era outro cenário, Isso. né? Nunca. Esse bônus de você poder trabalhar remoto na Starts em 2017 era um puta de um bônus, entendeu? Com Sim. pouquíssimos lugares você podia trabalhar remoto, né? Sim. Aí você chegou E- aqui, uma semana de Airbnb, e depois se acabar essa semana, você ia fazer o quê? Eu voltei pra Lorena de novo. Voltei pra No final Lorena e de acabei semana. emprestando mais R$ 1.100 da minha avó. Porque a ideia era eu ficar. A ideia era ficar no hostel, que fica do lado da Startse. Acho que era R$ 1.000, eu ia pagar tudo, assim. Tudo que eu tinha, ia pagar no hostel pra ficar um mês, né? E eu ia ficar nesse hostel. A ideia era ficar no hostel todo mês e pagar R$ 1.000 lá. Só que é o seguinte, a Startse, como ela veio de Minas, ela trouxe alguns dos sócios de lá também pra São Paulo, pagando salário normal. Só que uma condição que a empresa deu pra eles é que ela pagaria 1 ano de aluguel num apartamento aqui. Então foi legal pra eles, né? Eram 3 pessoas. Um programador, um cara de eventos e um do comercial. E o João Evaristo que me contratou, que era o sócio fundador, ele falou o seguinte, né? Ele não sabia disso, que eu tinha largado tudo e vim pra cá, mas eu acabei contando pra ele que eu tava indo pro hostel, que eu não tinha lugar pra ficar. E ele acabou falando pra essas 3 pessoas, né? Pô, deixa o Éder ficar aí um mesinho só pra até ele achar um lugar pra ele ficar. Daí eu acabei indo pra esse apartamento, que era um apartamento de 3 quartos aqui na região do Allianz Parque, aqui em Perdiz, né? Perto do Allianz Parque. Coincidentemente, do estádio do time que eu torço, Palmeiras. E acabei ficando, era pra ficar um mês nesse apartamento, que é um apartamento de 3 quartos. E cada pessoa ficava num quarto, eu acabei ficando numa sala, dormindo no colchão de ar. Eles me deram colchão de ar, me deram travesseiro, não tinha nada, né? Porque eu ia ficar no hostel, não trouxe nada. Sim. E ao invés de eu ficar, por exemplo, ó, eles tinham 1 ano de contrato desse apartamento, já estavam lá 3, faltavam 9 meses. Então, era pra eu ficar um mês, acabei ficando nesses 9 meses lá. Essa aí também já era malandragem. Não, só aí um mesinho. Essa aí é mais velha do que andar pra frente também. Acabei ficando, só ficando. Mas daí algumas coisas me marcaram muito lá, né? Por exemplo, eu cheguei pra dormir no chão, porque eu tava disposto a fazer qualquer coisa, dormir no papelão, dormir na rua, mas eu tinha que estar aqui em São Paulo. E depois de um dos eventos que a gente fez lá, a gente tava numa roda, todo mundo tomando cerveja e conversando, que tem os happy hours depois dos eventos, né? E o CEO na época, o Pedro Engler, que é ex-CEO do Infomoney, ele soube da história e falou pros caras, né, que trabalham comigo, o Caio, o Luan e o Guilherme, né, o Guilherme ele foi depois pra Austrália, mas ele ainda tava ali. Pô, como é que vocês deixam o Éder dormir no chão? Como é que ele não compra uma cama pra ele? Nessa época eu já poderia comprar uma cama, só que eu tava juntando aquele dinheirinho ali pra fazer meu pé de meia e ajudar meus pais lá no interior. E eu não ia comprar cama tão cedo, eu ia ficar dormindo no chão mesmo, tá? Tudo ótimo pra mim. No colchão de Ele ar. acabou, colchão de ar. Meu Deus do céu, comprasse pelo menos um colchão. Não. Daí ele acabou sacando o cartão de débito da empresa e falou assim, vai lá comprar uma cama pra você amanhã. Então umas coisas assim que marcam, que não é obrigação dele fazer isso, também, Sim. sei lá. Enfim, é só algo que marca a gente, mas não é obrigação de nenhum dos lados fazer isso, né? Mas daí fui lá, comprei a cama e foi evoluindo, né? Tipo, saí do colchão de ar, depois fui pra uma cama, depois faltando 3 meses pra acabar o aluguel do apartamento, um dos caras que eu falei agora, o Guilherme, ele foi pra Austrália, programador. Daí eu fiquei com quarto, então, colchão de ar, cama, quarto. Daí depois acabou esse contrato de 1 ano, eu acabei mudando pra outro apartamento com os meus amigos, que são sócios hoje, a gente mora junto até hoje, em outro apartamento, mas... Então resumindo, é isso, essa parte de moradia, né? Esse lance que você falou de... Porra, o cara não tem obrigação de fazer e tal. É isso que é legal, né? Porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir e vai falar assim, não, realmente ele não tem obrigação. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir e falar assim, não, ele tem obrigação sim, ele tem que dar o bem-estar pro funcionário dele e tal. E vai ter aquele só fez pro cara produzir mais na empresa. Vai ter... Ou tipo assim, esse cara é um malvadão. Mas eu assinei os contratos lá que o salário era tanto, que até Exato.
pode ter sido que o cara tenha feito na maldade. Pelo que você tá falando, eu acho que não, né? Mas poderia ter sido que ele tivesse feito na maldade, entre aspas, tipo assim, cara, tô aqui comprando um funcionário aqui a preço de banana, com o precinho de uma cama aqui e tal. Poderia ter sido isso, pelo que você tá falando, eu acho que não, mas eu acho que o mais importante de tudo é que é uma relação de lealdade, sabe? Tipo, isso. A gente fez. Chegaram novos colaboradores aqui na Python Pro ontem, né? Na data dessa gravação. E a gente fez uma apresentação do que é a Python Pro e quais são os valores da Python Pro. E os valores da Python Pro são basicamente os meus valores junto com os valores do Renzo, né? Os nossos valores são bem parecidos. E um dos valores é lealdade. Isso que é ser leal, sabe? De tipo. Cara, o cara tá dormindo no chão, tipo. Ele é um dos meus, você entendeu? Numa empresa grande, se você estivesse na IBM, muito provavelmente você não teria isso. Porque quando você cresce, né? Eu imagino que a Startse já deva ter muito menos disso hoje em dia, por ter muito mais gente, né? Mas tá falando, cara, tá ali no comecinho. Esse lance de lealdade é importante. Você honrar as pessoas que estão ali junto com você. Pô, o cara veio de lá. Sim. De Lorena, porque por mais que ele comprou os nossos sonhos ganhando 2 mil a menos, você entendeu? E naquela época 2 mil era uma puta diferença, pô. Hoje em dia não, porque o Eder tá rico já hoje. Mas naquela época então acho que esse lance de lealdade é importante. O dinheiro ele é importante, mas o dinheiro ele é... Como que eu posso dizer? Ele é meio, né? Você resolveu Meu Deus, vai impactar no lucro da empresa aqui, né? Nesse caso. Exato, sabe? Não, você resolveu o pequeno ali, porra. O Ed já tava com o salário dele, já ia conseguir guardar uma grana, já ia conseguir pagar todo mundo que ele tinha pego empréstimo pra poder vir pra cá. Pô, já tá resolvido. Então aí é lealdade, o cara gostou. E você comentou, né, lá atrás, que, porra, graças a Deus que eu não passei na IBM e passei na Startse, né? Você hoje se enxerga trabalhando numa enterprise ou não? É startup? E por que você gosta de startup? É startup mesmo. Eu gosto desse sentimento de risco. Eu sei que eu posso tomar risco agora. Então, posso tomar mais risco do que outras pessoas que têm, sei lá, família, filhos, esposa. Mas eu gosto desse ambiente de flexibilidade, de você usar a tecnologia que você quer. Eu sei que é muito... Não sei se é mimado, mas talvez escolher muito. Mas eu gostei tanto que eu quero estar nesse ambiente, que é muito informal. Eu gosto de, sei lá, trabalhar com a camisa do Palmeiras, trabalhar de onde eu quiser. E eu vejo que algumas empresas grandes, big companies, assim, não tem muito essa cultura. Acho que tá mudando aos poucos. Mas é só, talvez, o meu viés, que eu gostei tanto da Startse, que eu quero ficar perto de startups, assim, por muito tempo. Não é mimado, né? Isso vem com trade-off. E qual que é o trade-off? Pô, eu tenho flexibilidade, eu posso usar a tecnologia que eu quiser, eu posso trabalhar com a camisa do Palmeiras, mas você precisa entregar resultado, você entendeu? Você precisa entregar. E esse lance, você é uma pessoa que... Você começou a frase falando... Eu gosto de tomar risco, você entendeu? Eu acho que eu posso tomar risco. E é isso, sabe? E não tem certo ou errado. O que tem valores, né? Valores que você exato. Quer e não quer. E agora você pode escolher mais, né? Mais eu acredito muito que se eu tomar muito risco, eu posso ter muito retorno também. Deveria ser assim. Mas eu gosto também de um ponto extremamente importante que eu não citei, que é quando você impacta uma empresa, você deixa uma marca sua ali. Você começar algo do zero. Tipo, foi o Eder que ajudou a construir Startse. Isso aí não tem como apagar. Eu ajudei a criar a Startse ali, passar desse ponto de 0 para 1, por exemplo, quando recebi um investimento agora há pouco tempo, né? Então eu criei muita coisa ali que tem minha marca, né? Até sistemas que geraram milhões para a empresa. Então eu ajudei a criar isso aí do zero. Por exemplo, várias aplicações eu criei quase 100% do front-end, que agora estão sendo melhoradas, né? Mas aquela parte de MVP que eu aprendi muito com a Startse, né? De soltar coisa logo, né? Vamos colocar na rua, depois a gente vê. Então isso essa adrenalina acho que me motiva muito. Então eu gosto desse ambiente de criar coisa. Vamos colocar coisa na rua, vamos impactar coisas e impactar pessoas, né, com as coisas que a gente faz. E isso me motiva, assim. Eu gosto de não ser mais um, sabe? Mas aí vai de cada um. Se a pessoa tá precisando de começar na área por dinheiro, claro, precisa dar o primeiro passo ali. Mas eu vejo que eu tenho a possibilidade de escolher hoje, né? Eu acho isso importante para mim também.
E tem gente que gosta de trabalhar na empresa grande, né? E tudo bem também, não tem problema nenhum. Eu tenho muita gente que eu conheço que o sonho é isso, é trabalhar numa IBM da vida, Sim. numa Red Hat da vida, com mais estrutura, porque a pessoa gosta disso. O Bruno Rocha é um exemplo, tá lá na Red Hat, até a gente entrou junto, continua lá até hoje, tá morando em Portugal com a família dele e acha sensacional o modelo de trabalho da Red Hat, que já é uma empresa grande agora, mas ele adora estar ali dentro, né? Acho que o último ponto que eu posso citar sobre startups que mudou minha vida, o meu jeito de pensar também é que, por exemplo, eu tô há quase 5 anos na Startse e parece que foram 20. O tanto de coisa que eu já fiz, né? Em 2018, por exemplo, eles me deram como se fosse um desafio, né, de criar várias páginas para eventos. E nesse meio tempo, eu fui contratado para ser programador front-end, mas eu ia para os eventos com a galera, ajudava a vender, editava vídeo, fazia arte no Photoshop, como eu já aprendi antes, né? Então, acho que eu tenho esse perfil mais de curioso, eu não sou dev, eu não sou programador que fica no codigão, né? Eu gosto de entender do negócio, eu gosto de conversar, de trocar ideia. Então, acho que eu fui desenvolvendo isso aqui dentro e me possibilitou ter uma carreira um pouco diferente, assim, do normal de programação, né? E daí, em 2018, depois de criar várias páginas de cursos e eventos, né? São páginas simples, teoricamente, para quem está começando. Eles me deram, entre aspas, um prêmio de ir para o Vale do Silício. Eu fiquei 2 semanas lá, me pagaram essa viagem. Fiquei na casa do Maurício, inclusive, que foi a minha primeira viagem para fora do Brasil. Eu participei de um programa da Startse, que é a Learn Experience, que ela leva 100 pessoas, né, do Brasil para lá para aplicarem o que eles ensinam sobre startups. Então, um grupo de pessoas aplicam e criam uma startup durante uma semana ali. E eles apresentam essa startup para uma bancada. E a bancada pode comprar sua ideia, pode voltar para o Brasil e criar esse negócio aqui com esses grupos que foram formados. Enfim, acho que só essa viagem já, assim, foi um sonho realizado, né? Que eu tinha muita vontade de conhecer a Califórnia. E é algo, assim, diferente que aconteceu na minha vida. Muita coisa. Essa etapa eu lembro de você compartilhando essa viagem aí nos grupos aí. Eu acho que você já estava compartilhando ali dentro do Welcome to the Jungle lá, do grupo do Henrique Bastos. Eu lembro de você compartilhando e falando bastante dessa viagem. Sim, daí em 2019 eu acabei mandando mensagem pro CTO, porque eu estava mais do lado de marketing ali, né? Fazendo páginas em HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap e algumas páginas em WordPress também. E daí eu mandei a mensagem para ele porque eu tinha a intenção de trabalhar com plataformas, com coisas mais robustas, React, que a Startse estava utilizando na época, né? E nesse meio tempo, em 3 anos, eu acabei indo muito para comunidade, para evento, para meetup. Então eu fui em 63 eventos / meetups em 3 anos. Foi aí que eu conheci uma galera de programação, né? Inclusive vocês. Porque a Startse não tem esse viés de tecnologia ainda, né? É uma startup de educação. Então eu senti que eu tinha que buscar coisas fora também. Então foi aí que eu comecei a ir pra galera. Conheci muita gente, comecei a aprender de programação também fora da Startse. Daí eu comecei a ver mais coisas sobre React, sobre plataformas complexas, digamos assim. E daí eu falei para a Startse que eu queria trabalhar com isso e eles me acolheram muito bem também, mudando de área, teoricamente. Daí em 2019, no finalzinho ali, comecei já a mexer e em 2020 veio a pandemia. Daí isso daí quase matou a Startse, né? Porque a Startse tinha muito viés de offline. E eu lembro até hoje que foi em março, a gente se reuniu numa sala e falou assim, a gente não vai deixar isso aqui morrer, a gente precisa fazer alguma coisa. E daí a gente resolveu criar uma plataforma de eventos online, que foi aí que eu entrei. Então eu acabei ajudando a criar essa plataforma do zero, eu fiz quase todo o front-end dela. E deu muito certo, a gente resolveu abrir o primeiro evento teste, que era sobre varejo. E era gratuito, tinha 35 mil pessoas inscritas. E só de patrocínio, né? Porque para ganhar dinheiro com isso, a gente pensou, vamos vender patrocínio. Então, várias marcas patrocinaram isso. Uma delas é a Amazon. Deram dinheiro para aparecer para Startse. E para aparecer, eu digo, para ter sua marca ali exposta, né? Sim. E só de lucro, se não me engano, acho que deu o dobro comparado com essa mesma versão de evento do ano passado presencial. Daí deu muito certo, né? A gente começou a fazer vários eventos online também.
E vários programas também entregando conteúdo, né? Que um deles era um programa chamado Restart, que é mais de 200 horas de conteúdos de aulas que a gente é de graça, né? Se você entrar também lá hoje em app.starts.com, tem muitas aulas de graça que a gente acabou deixando pra galera ver, né? E acho que é algo que eu comecei a pensar ultimamente, porque as pessoas não estão buscando mais conteúdo, né? Porque o conteúdo tem no Google. E eu percebo que as pessoas compram, acho que 3 coisas. Primeiro, a experiência. Depois, metodologia e organização. Por exemplo, curso de Python, né? Que vocês fazem. Muita gente sabe Python, muita gente ensina Python, mas o seu jeito de ensinar é diferente. Tem a metodologia, tem a organização, a pessoa vai seguir o cronograma certinho ali, tem mentoria. Então, acho que isso que as pessoas estão comprando mais hoje, né? Que foi o que a Starts teve esse estalo também e acabou fazendo e dando muito certo, né? Eu acho que quando passar essa parte da pandemia, ela vai estar forte também no online, que deu certo, assim como no offline, que já era boa, né? Já estava dando certo. Foi você que programou o front do app.starts.com? Muito dele, muito sim. Muito do front-end, sim. Muito bonito e muito usual, tô fuçando aqui. E daí, em 2020, em agosto de 2020, o Júnior, o CEO da Starts, me liga dando a notícia que ele estava me convidando para ser sócio da empresa, que eles levam em consideração alguns fatores ali. Um deles era a cultura, que eles acham que eu já tinha. Performance, que é o que você entrega, resultado, né? Aliás, resultado é o último, né? Que são os 3 fatores ali. E faltava uma coisinha para mim, que era entregar alguma coisa de valor, que foi essa plataforma de eventos. E eles entenderam que poderiam me convidar para ser sócio. E eles têm uma bancada, se não me engano, de 6 sócios. E todos têm que dar o sim, tem que dar um aceite para a pessoa nova que vai ser sócio. Eu acabei ficando bem feliz e desde 2020 eu sou sócio da Starts. Cara, sensacional, né? Eu acho que é o sonho das pessoas, né? Que pensam em trabalhar em startup. Eu e Moacir, às vezes a gente tem os nossos poréns com startup, mas as histórias que dão certo, né? E que de certa forma tem isso que o Éder falou, né? Precisa dessa fé de que o negócio vai dar certo para fazer uma aposta dessa e dizer não para um Accenture e simplesmente ir para São Paulo com a grana emprestada da família que não sabia como que ia voltar e tá disposto a dormir no chão, né? E aí você vê que várias coisas aconteceram. E o que você acha que seria aí as atitudes e qualidades que te levaram por esse caminho que deu muito certo, cara? Eu acho que cada pessoa tem um perfil, né? O meu perfil sempre foi obsessivo, assim, vamos lá, vamos arregaçar, não importa o que aconteça. Eu acho que, primeiro, pra mim, é essa parte de obsessão. Vou fazer dar certo, não importa como. Se vai ser passando fome, se vai dormir no chão ou não. Acho que essa é a primeira coisa que eu diria. Eu acho que o background meu também, de estar exposto já, de estar preparado para... Por exemplo, eu queria entrar numa startup que fala muito de empreendedorismo, então já tinha na minha cabeça essa parte de empreendedorismo, né? Então, eu tenho um perfil diferente de dev, que é, como eu falei, né? Dev de raizão, de só codigão. Então, eu gosto de entender do negócio, eu gosto de estar aberto a outras coisas. Eu acho isso bem importante, né? E, por último, eu diria sorte. Não sei dizer se você pode falar Deus, karma, sorte, mas tem que ter um fator diferente ali. Mas para esse fator dar certo, você tem que estar ou preparado ou ter a coragem de arriscar, que foi o que aconteceu comigo. Cisne Negro, bom e velho Cisne Negro. Eu tava lendo aí na Cinta Leve, eu tava dando uma lida ontem que eu perdi o sono 3 da manhã, falei, deixa eu ler aqui o Cisne Negro pra ver se vem um soninho aqui, mas fiquei 1 hora lendo e foi interessante. E ontem também a gente teve um webinário. Eu sempre trago um aluno, normalmente, que passou pela jornada, né? E é curioso para mim você falar isso, né? Você chamou de obsessão. Eu costumo chamar isso de persistência também, né? Que é o do tipo, cara, é isso que eu quero. Eu vou bater em várias opções até que uma colhe. E isso foi o caso de ontem. Foi curioso até mencionar aqui. Quem sabe a gente não traz lá por episódio também de podcast, a Jaqueline Santos. Que, bicho,
secretária, aí tava trabalhando, viu o Dev isso em 2006, sabe? Aí viu que o Dev tava trabalhando, achou interessante aquilo, fez faculdade de sistema de informação, mas a faculdade não preparou. Foi trabalhar numa empresa de geoprocessamento, mas não como Dev, mas ficava aquela coisa do Dev ainda na cabeça dela, até que ela falou, não, quero trabalhar com isso. E aí se deu gás, teve problema na vista enquanto estava estudando, esperou passar e voltou. Não, agora que melhorou o problema na vista, vou dar o gás de novo e assim... Começa com ela, sei lá, em 2006 e ela vem conquistar a vaga em 2022, né? Então eu falo bastante pra galera que tá buscando a primeira vaga que o importante é o não desistir, né? Não é uma questão de alguém vai demorar mais, outros menos, mas normalmente o que vai separar o joio do trigo é quem vai desistir ou não no meio do caminho, né? E quem não desiste, né? Que às vezes o pessoal pergunta, quanto tempo vai demorar? Né? E às vezes eu coloco uma questão seguinte, não, mas se for demorar muito, você vai desistir? Porque se você não vai desistir, a pergunta de quanto tempo vai demorar, ela não é tão relevante. A pergunta é o que você faz de diferente se você não está conseguindo atingir o seu resultado. E pelo menos é isso que eu percebo, e percebi mais ainda agora com os detalhes da tua história, que eu já conhecia mais, digamos, ao longe, agora com os detalhes mais... com os detalhes que você passou, pra mim isso fica mais claro, cara. Acho que a palavra-chave é o até. Até dar certo eu vou fazer. Acho que é um exemplo até... Um exemplo disso seria até o inglês, né? Porque eu não sabia inglês. Então eu vim para São Paulo em 2017, chegando na Starts, que eu aprendi inglês e eu tenho inglês bom para me comunicar, até para... Enfim, era o que? Era Cambly? Alguma plataforma dessa que eu lembro de você comentando e fazendo a propaganda pro pessoal que você falou, tô fazendo um pouquinho todo dia, sim. Até porque eu acho que você já tava vislumbrando, eu vou querer viajar pro Vale do Silício, né? E eu vou precisar do inglês. Sim, é o Cambly. Então, na verdade, eu estudei lá por 3 anos, 7 dias por semana, 30 minutos por dia. Eu achei uma professora que tá lá todo dia e combinou com o que eu queria. Então era Natal, Ano Novo, eu tava lá. Talvez eu mudaria um pouquinho as coisas, porque eu tenho percebido que eu tô cansado mentalmente ultimamente. E descansar é preciso, faz parte. Não precisa ser bitolado, né? Você tem que trabalhar esperto e com inteligência. Não precisa ser hard work, 20 horas por dia, com essa loucura toda, né? Então, o meu corpo tá sentindo isso agora. Eu tô percebendo mais as coisas. Você tem que ser mais inteligente, né? Fazer mais coisas em menos horas. Quase quando tá novinho na idade que você tava, quase que é uma boa, né? Tipo, você vai pagar um precinho, mas... É o que tinha naquela hora, né? E tem a pandemia também, né? A pandemia desgasta mentalmente bastante. Eu lembro que uma vez estava eu e o Éder em Niterói, ia ter um churrasco no domingo, alguma coisa assim, era um encontro do Welcome to the Jungle, e a gente estava dividindo Airbnb. E eu falei a gente estava dividindo Airbnb, é verdade. A gente estava dividindo um quarto do Airbnb, né? Aí, lembra que tinha aquele banheiro, que era meio doida, que ela agenciava o Airbnb do namorado dela, era uma velha de uns 60 anos. E, não, viajava para Cuba, né? Viajava pra Cuba, era uma velha meio doida. E aí a gente tava lá no Airbnb e eu falei pro Éder, Éder, vai ter o churrasco lá, tal, sei o que. Ele, não, eu vou mais tarde, porque eu tenho que fazer o meu Cambly. Eu falei, não, Éder, não preciso, hoje é domingo, mano, vamos aproveitar lá, né? E eu concordo, eu continuo pensando dessa forma, porque a disciplina, ela te dá justamente a liberdade de poder falhar, você entendeu? Porque quando você está fazendo um negócio 7 vezes por semana, o ano inteiro, se você falhar nesse domingo, e você vai estar falhando por uma causa nobre, que é o quê? Não é nem falha, né? Não é nem falha. Tô falando falha mas você vai na definição do Éder que ele tinha se proposto a fazer, né? Você vai estar falhando por uma causa nobre, que é o quê? Estar com seus amigos, celebrar com seus amigos, e principalmente, além dessas pessoas serem seus amigos, são pessoas de altíssimo nível profissional, intelectual, você entendeu? Então, eu falei, ele, não, vou fazer. Eu falei, bom, beleza, não vou falar nada. Eu fui pra lá. Mas aí eu acabei cancelando minha inscrição no Cambly e eu apliquei. Agora eu vou dar aula numa ONG que chama Cidadão pro Mundo. Vou dar aulas de inglês pra galera da periferia, assim. E é algo que eu quero... É um dos objetivos para esse ano, né? Melhorar a minha parte de comunicação. Então acho que isso entra também em dar aula, doar um pouco do que eu sei, né? Pra galera.
E dizem que a melhor forma de você aprender a estudar, a segunda melhor forma de você aprender a estudar e a primeira melhor forma de você aprender a ensinar, né? Cara, show de bola. Mas só voltando um pouquinho, Desculpa. eu falei que eu mandei 51 currículos, fiz 19 entrevistas e passei em 2 lugares, né? Eu mudaria um pouco o jeito de fazer hoje. Eu não mandaria currículo, talvez eu não aplicaria no LinkedIn. Ultimamente, eu tenho praticado muito Learning Public, que é um termo que tá bem famosinho no Twitter, né? E eu aprenderia em público, eu criaria blog, eu documentaria o meu processo de aprendizado, eu apareceria, queria estar igual eu tô fazendo no meu Instagram, por exemplo, né? Que, inclusive, eu até tô usando o meu Instagram mais de uma maneira profissional, né? Que eu resolvi criar essa parte de linha editorial, né? Escolhi 4 temas ali que eu conheço bem, que é empreendedorismo, tecnologia, desenvolvimento pessoal e estudos. E eu, geralmente, 95% do que eu falo é baseado nesses assuntos. E outros 5% é mais para memes e tudo mais, né? Que a galera também curte. Pessoas seguem pessoas, né? O Ícaro de Carvalho fala isso. E eu acho que esse processo de você se expor, no bom sentido de aprender em público, acho que é a melhor maneira de conseguir uma vaga hoje. Seja no Twitter, seja no GitHub. Então, acho que eu focaria muito nisso, de criar um blog e falar do meu processo que eu estou aprendendo. Inclusive, aproveita então o ensejo, já que falou aí do conteúdo no Instagram, né? Aproveita o ensejo. Quem quiser te seguir, qual que é aí o endereço, qual que é o @do Instagram, hein? É o @EtherChristian. Christian com CH. Maravilha. N de navio no final. EtherChristian. CHRI. Não. STIAN. Ih, barulho. Acho que é melhor. Ô, Moita, pelo amor de Deus, vou colocar o link aqui depois e a gente coloca aqui embaixo. Qualquer coisa manda pra gente que a gente coloca aqui pro Moita mandar. Éder, pra gente. Antes, só um comentário, né? Eu acredito que dá pra fazer os dois. Eu acho que eu recomendo todo mundo que pratique Learning em Public. Eu estou ensaiando para fazer isso. Eu estou estudando muito sobre gestão ultimamente. Eu estou ensaiando para fazer isso, só me falta tempo. Que é uma puta desculpa de bosta, né? Mas eu preciso. Eu ainda vou encaixar isso. Tá aqui na minha meta, inclusive, né? Uma das minhas metas este ano eu vou seguir a trilha de estudos para me tornar um bom líder e documentar todo o processo de forma pública. Muito inspirado por você. Eu admiro muito o jeito que você lida isso. E eu acho que dá pra fazer os dois. Eu acho que dá pra você mandar currículo pra caramba, dá pra você fazer o seu Learning Public no Instagram, dá pra você fazer o seu Learning Public também no LinkedIn, e dá pra você aplicar em um monte de vaga no LinkedIn, e aí você vai fazendo um combo, você entendeu? Todas as estratégias somadas, elas aumentam assim exponencialmente a chance de você conseguir sua vaga. Éder, pra gente finalizar, cara, qual que é o conselho que você dá para a pessoa que está começando, que está lá do outro lado, que está começando, que está estudando, que está ralando e quer conquistar a sua primeira vaga? O primeiro conselho seria aprenda em público. Acho que é a primeira coisa que vem à mente, né? Então, se você está buscando alguma vaga, por exemplo, de Python, vá atrás de cursos, que seja Google, que seja Python Pro, por exemplo, e crie o seu portfólio. Vai no GitHub, coloque os seus códigos lá, não só GitHub essencialmente, né, mas faça coisas, mostre algum resultado, né? Se mostre interessado em adquirir essa vaga, né? Eu gosto muito do Twitter, eu sei que tem umas tretas lá, às vezes de programação, mas eu gosto de me conectar com pessoas lá. Então, eu gosto de procurar perfis que... Eu gosto de ir atrás de pessoas que fazem o que eu quero fazer. Então, eu vou atrás de pessoas que já estão na área e vou mandando mensagem para elas. Pô, como é que eu faço para alcançar essa vaga? Como é que eu faço para atingir isso? Eu perturbaria as pessoas, mandando e-mail, mandando tweet e falando do meu interesse de trabalhar também. E o último ponto que eu acho que veio na cabeça agora, talvez não para começar, mas aprenda inglês, por favor. É extremamente importante. Também tem uma novidade para falar aqui, que dá para a gente conversar em outro podcast, que eu tô saindo da Startse, na verdade, nesse mês, depois de 5 anos vivendo isso, e vou trabalhar numa empresa americana. Show de bola. E acho que o inglês foi essencial para isso acontecer. E é um desafio novo, também modelo de startup, trabalhando remoto do Brasil, e acho que inglês abre portas, né? Talvez o português abre uma porta, o inglês abre 200 para você.
tem muito mais conteúdo, acho que abre a sua cabeça. A tua história aqui, eu acho que foi sensacional o que você compartilhou, né? E já deixo aqui, já agradeço pelo tempo e deixo aqui as portas abertas aí para depois que você firmar, quiser voltar aqui para contar a história agora, né? O novo episódio aqui, parte 2, continuação agora, né? E aí uma experiência internacional, apesar de você já ter vivido isso na Startse, com as viagens, com uma empresa que você disse que já, quer dizer, tem operação em vários países diferentes, mas agora, potencialmente, você vai trabalhar com culturas diferentes, efetiva, e eu sei o quanto isso é diferente, né? Como você tem um impacto diferente. Então, já fica aqui o convite e as portas abertas para você voltar para continuar essa história aqui, com certeza. A gente está falando hoje sobre conquistar a primeira vaga de programação. A gente pode falar o que vai acontecer comigo, conquistar a primeira vaga de programação para fora do Brasil. É isso aí. É isso aí. Show de bola. Algo legal também. Show de bola, Éder. Cara, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por disponibilizar o seu tempo, por doar esse tempo aqui pra gente. A sua história é valiosíssima. Eu acho que foi um dos melhores episódios até agora. Eu acho que as pessoas têm muito a aprender com a sua história. Eu aprendi muito com a sua história. Eu lembro quando a gente estava lá no Rio, que a gente ficou bastante tempo conversando, caminhando ali por Niterói, ali em Caraí, na praia de Caraí. A gente foi ver aquele jogo de handball de praia que eu nunca tinha visto na vida, lembra? Cara, você não jogava ainda, né? Depois disso que você começou a jogar? Eu jogo futevôlei, né? O que a gente tinha visto, eu comecei depois. Não, tinha os dois lá, não tinha? Não tinha futevôlei também? Puta, eu não lembro. Eu lembro que tinha um handball esquisito. Que o handball você bate a bola no chão pra caramba, os caras estavam jogando na areia, né? Era tipo uma Olimpíada, alguma coisa assim. Não, tinha os dois. Tinha os dois, eu não lembro. Então, cara, eu lembro bastante dessa viagem. A gente conversou muito, você me inspirou muito. Eu aprendo muito com você. E obrigado, cara. Muito obrigado mais uma vez pela presença. E é isso, cara. Quem quiser seguir o Éder nas redes sociais, @EderChristian. Quem quiser me seguir nas redes sociais, @Moacir Moda. Quem quiser seguir o Renzo nas redes sociais, @RenzoProBR. Se você tiver alguma sugestão de episódio, alguma sugestão de pessoa pra gente convidar, me manda um direct lá no Instagram, manda um direct lá no Instagram do Renzo. Segue o Christian, segue o Éder Christian, que ele tá produzindo conteúdo de muita qualidade. Peço desculpas pelo meu fone, o meu microfone queimou, então a qualidade tá tá um pouquinho a desejar, mas em breve a gente vai resolver isso. E é isso, pessoal, muito obrigado. Algumas palavras finais, Renzo? Eu tô atropelando aqui. Não, cara, acho que é isso. Já agradeci o Éder, eu acho que é isso. E acho que terminando, acho que né, o Éder perguntou, né, se tinha atendido, eu acho que cumpriu o principal papel desse podcast aqui, que é inspirar aquela pessoa que tá aí do outro lado a, tipo, cara, dá, né, esse querer que a gente fala, às vezes eu falo de persistência, de sangue no olho, né, e eu acho que a tua história vem pra inspirar, e eu sempre conto uma história da época ainda quando eu fazia o bate-papo que era, já tô até, como é que era? Programando a Felicidade, né? Que eu falava, aquele bate-papo, que eu falava, eu sou um moleque de praia, e toda vez que a gente ia pular de pedra nova, todo mundo ficava com medo de pular primeiro, porque você não sabia se era seguro ali o ambiente. E depois que alguém pulava e você via alguém pulando, quase que a turma inteira falou, não, agora eu vou pular porque o caminho foi trilhado, né? Então eu acho que você cumpriu esse objetivo aqui plenamente. Eu tenho certeza que quem está escutando aqui agora esse podcast, e se tinha alguma dúvida inspiracional para se tornar um programador, eu acho que você cumpriu a meta de inspirar essas pessoas para virem aqui para a área, né? Pode pular que tá quentinho. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado mesmo e qualquer coisa, estou aqui para servir e ajudar quem precisar. Show de bola. Valeu, Éder. Valeu, Renzo. Até a próxima e valeu. Falou. Tchau, tchau. Valeu.